música que Deus me deu a graça de compor foi uma música de louvor. O céu, a terra, o mar te louvam, Senhor. Você sabe que eu erro letra até não querer mais, né? Acho que não tem uma vez que eu cante uma música minha, eu acabo esquecendo a letra. Vamos começar de novo. A gente erra. O padre, que é o compositor da música, erra, a gente para, tem que voltar, tem que corrigir, não sai como deve ser. Nós cantamos. Sabe, gente, não dá para cantar uma canção nova logo certo. Eu acho que aquele que pensa que sempre acerta não vai muito longe, não. Mas são aqueles que sabem, que se enganam, que erram a letra, que erram a melodia, que tem que voltar atrás, esses é que vão longe. Me parece que cada vez que a gente para, vê que errou e retoma, vai mais longe. Aqueles que pensam que nunca erram, infelizmente não vão muito longe. Somente aqueles que têm consciência de que erram várias vezes, assumem o que erram, mas não querem permanecer no erro, esses vão muito longe. Só Jesus, com Ele vou viver a vida inteira assim. Com Ele eu caminho seguro, sou feliz. Jesus é tudo pra mim. Jesus é tudo pra mim. Jesus é tudo. Quando o coração se entristece, clamo a Deus que me consola. Sinto Deus me ama e cuidará de mim, não tenho que temer. Sinto em minha vida a brisa mansa de uma paz que é verdadeira. Deus me ama e cuidará de mim, não tenho que temer. Só Jesus, Jesus, com Ele vou viver a vida inteira assim. Com Ele eu caminho seguro, sou feliz. Jesus é tudo pra mim. Jesus é tudo pra mim. Jesus é tudo pra mim. Uma boa noite a você que está conosco pela TV Canção Nova, pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Começa mais um programa Minha Família é Assim. Muito obrigado pela audiência. Estávamos em Itanhandu. As pessoas falam, olha, eu assisto o seu programa todo domingo, por onde a gente passa. Já falei aqui no velório, no açougue, na padaria, no supermercado, na rua. Todo domingo eu estou lá assistindo o programa. E hoje uma ideia muito feliz do programa de hoje, né? Que você vai ver aqui, a nossa diretora teve essa ideia e trouxe uns músicos, que eram só os músicos menos jovens. Para a questão velhinha de estrada, menos jovem, mais bonito, né? Mas antes de falar com eles, tem que falar com ela, porque ela está hoje realmente estonteante. Nossa! Os olhos verdes estão assim, sabe? Aquele verde, esmeralda. Oh, meu Deus! Combinando com a calça verde. Muito obrigada. E esse sapato de matar barata no canto. Ah, meu Deus do céu. Matar barata no canto. Bem do céu. Você usa em casa, matar barata? Não uso em casa. No canto da parede.
Está muito elegante, menina. Muito obrigada, meu amor. Poxa. Hoje eu também achei excelente essa ideia do programa Minha Família é Assim. É um especial de Ano Novo, um especial em que a gente vai encerrar esse ano de 2025, chegar nos 26 com a alegria de Deus. E o melhor é esse tema do programa. Amei o tema. Só o homem novo canta o canto novo, sabia? E o mundo precisa desse canto. Só o homem novo canta o canto novo. E você viu que o Nelsinho não está sozinho, a voz dele, mais 2 acompanhando a voz maravilhosa do meu marido. Então, que coisa mais gostosa poder estar nesse programa. E você vai curtir muita música, muita história. E o Nelsinho vai apresentar, porque é muito tempo de estrada, né, Bem? É muito tempo. Eu, na verdade, eu estou tranquilo. Eu sou mais compositor, cantor. É. Por isso eu compunha muita música pensando no Padre Jonas cantando. Do Padre Jonas, porque eu compunha com o coração dele, com o jeito que ele gostava. E até hoje todo mundo pensa que é do Padre Jonas. Você acha que eu fico triste? Não, claro que não. Mas, quando eu canto o que eu componho, aí sim. aí só eu e Roberto. Porque a emoção vai ali. Até quando eu desafino com emoção. Com emoção, entendeu? Pronto, aí sim. Aí só eu e Roberto, então nós dois, são detalhes muito pequenos. Mas, olha, gente, a ideia da diretora foi... Qual foi a ideia da diretora? Conta a ideia. Então, a ideia foi fazer um programa bem musical e com aqueles que estiveram com o Padre Jonas no início. Depois nós vamos saber quanto tempo de estrada tem cada um, quanto tempo de Padre Jonas tem cada um. Né? Essa é uma conta boa, Essa é uma coisa boa. Eu sei quanto tempo de Padre Jonas você tem. E você, quanto tempo você tem de Padre Jonas? É uma conta boa. É uma conta boa. Mas tem a frase Quanto dele tempo antes. você tem de Padre Jonas? Eu tenho desde 90, que eu conheci o Padre Jonas, né? Eu entrei na comunidade em 91. Conheci o Padre Jonas antes, mas vamos dizer, 90 foi a primeira conversa. Então tem 45 anos. Né? Estamos em 2025, é isso? 25, 30, 40. 90, 2000, 35. Muito 30, bem, tá bom de conta. Estou aumentando a história aqui. Eu tenho 50 de Padre Ai, Jonas, que beleza. Né? E olha, o programa é tão novo que o ano novo, dia 28, para nós é 28. Ah, é. Novo. Vamos apresentar tudo aqui. E a frase do Padre Jonas é linda. Frase do Padre Jonas. Eu queria fazer uma coisa de gregoriano, sabe? Mas não dá tempo. Aí eu tenho. Toda vez é você isso aqui. sempre faz. Vamos bolar para ele, sabe? O Christian vai fazer para mim. Frase do Padre Jonas. Voz de gregoriano, né? É. Frase do Padre Jonas. A música é uma agulha que penetra no coração, levando a graça de Deus e a mensagem do Evangelho. É verdade, ele sempre falava isso, né? Verdade. Que a música chegou antes da palestra, muitas vezes. Essa música nós cantamos aqui, aquele jovem ali. Rinaldo, que ano que era que você veio cantar? O Lucas tinha 6 meses, o Lucas está com 32 para 33 anos. 93 o Lucas 92, nasceu, é isso? 92 por aí. 92, é. 92? Final de 92, mais ou menos. Quando começou... Foi o início do Ministério de Música Canção Nova, né? Isso. Em 93 você gravou o Ele Me Ama. Ele me Isso ama. mesmo. A gente fez o lançamento no Mané Garrincha, em Brasília. Ó, chique. Lembra? Fomos de ônibus. Fomos de ônibus. A turma do Pazezinha, que era a Sônia Mara. Sônia Mara. Um abraço, Sônia Mara. Vira cantando esses dias. O Lucas foi no chão, deitadinho no berço. É Lembra disso? verdade, tinha Exatamente. meses. E essa música é feita pelo Ditão, lá de Pinda, Ditão, né? de Pinda, um abraço, Ditão, querido. Eu conheci essa música no final dos anos 80, quando eu iniciei nos grupos de oração. E em 1990 também, aí foi a primeira vez que eu vim na Canção Nova e tive a graça, da primeira vez, conhecer o padre, ganhar uma bênção e dar um abraço no padre. E essa foi a primeira música que você gravou, com a Foi, Canção Nova. foi a primeira música. Olha aí. Christian, quantos anos de... Tem microfone pro Christian? Aqui? Espera aí, vamos passar aqui. Vamos Libras? Vamos passar aqui para Vamos ele o ter fé, mas microfone. nem tanto assim, né, gente? Christian, quantos anos de Padre Jonas? Desde em 98, né? Então, 27, né? Já 27, indo para 28 anos. indo para 28 para 30 anos. Qual a sua maior lembrança do padre que você traz no coração dele? Nossa, eu tenho na época da gravação do DVD, eu tive a oportunidade de mostrar o arranjo da música Não Dá Mais Para Voltar. Isso me marcou muito, porque
a gente decidiu colocar a voz do Padre Léo, que fazia alguns meses que tinha falecido, né? Então eu fui mostrar o arranjo e ele não sabia que na segunda estrofe quem cantaria era o Padre Léo. E ele foi escutando o arranjo, né? Assim, quando chegou naquela parte que ele escutou a voz do Padre Léo, ele chorou de soluçar, assim. Por isso que no DVD ele não chorou, porque eu acho que já tinha chorado antes. Então ali eu pude ver a humanidade do Padre Jonas, né? Saudade do amigo, né? E é isso, né? Porque muitas vezes a gente vê, né, um homem de fé, mas ele também interessante fez isso, igual né? Jesus, né? Ele chorou, chorou muito. E no DVD ele ficou, quando foi uma surpresa para todo mundo ali, né? Eu lembro quando filmando o Eto chorando, quando o Padre Léo entra cantando, né? E uma coisa, gente, nesse DVD, foi lá em Resende, na AMAN, um dia antes fomos ensaiar, o Padre Jonas não tinha voz. Nós viemos chorando, eu Dunga no carro chorando, como é que vai ser, Dunga, amanhã? Marcado tudo lá, ingresso vendido, lotado, tudo lá. E o padre começou, ele fez uma música, parou, não conseguiu fazer mais nenhuma música, totalmente afônico, sem voz. Assista lá o DVD. Canção Nova Play. Desculpa. CN Plus tem lá o tem lá no DVD CN do Plus, padre. DVD do Padre Jonas de Filhos. A voz limpa. Um milagre de Deus, né? Mas bem, vamos apresentar antes, né? Tô Christian, apresentando. você é de onde? Fala para nós um pouquinho. Eu sou de Angatuba, interior de São Paulo. Então, comecei a tocar aqui no Ministério de Música em 98, né? Foi quando eu cheguei e depois fiz caminho vocacional. Em 2000 cheguei aí para Queluz como noviço, mas vi que não era o momento. E depois em 2004 já casado, casei em 2004 com a Camila. E em 2005 nós começamos o caminho para o segundo elo. E desde 2006 somos consagrados da comunidade Aliança, né, o segundo elo. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu que vou entrevistar, então? E o Sapo? Aproveitar que ele já está com o microfone aí na mão. E aí, Sapo? Sapo é de onde? Tem gente que fala que a gente chama você de Sapo e fica bravo. Fala, ai, ele não vai gostar. Lá no Sorrindo para a Vida, às vezes vem... Mas você gosta desse nome. Não, eu fico bravo quando não me chamo de Sapo. Tá vendo só? Então, eu sou natural de São Vicente de Minas, né? Uma cidade aqui do sul de Minas, uma cidade bem pequenininha. Inclusive, estive lá agora nas minhas férias, visitando grandes amigos, né? Da época de infância. Foi muito emocionante ver a casa onde eu nasci, o colégio onde eu estudei. Fui naquele colégio onde eu conto no meu testemunho que eu vi a primeira comida que eu queria comer. Eu fui lá, visitei, filmei, coloquei nas minhas redes sociais. Foi muito bom. Muito bom. E eu estou desde o finalzinho de 99 na Canção Nova, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Conheci o Sapo nos bailes da vida, Apolo, Grupo Nós, sempre chamou a atenção, o Sapo multi-instrumentista, né? E meu pai, fã do Sapo, amigo do Sapo, né? Sempre falava com o Sapo, né? Verdade. Sempre música na conversa, né, Sapo? Meu pai, muito bom. A gente sempre se encontrava em Lorena. ele sempre falava... Na pastelaria do Sapo. chinês. E legal isso, Sapo. A gente vê umas besteiras na internet, gente. Tem que filtrar. Tinha um cara falando, não volte onde você nasceu. Não volte, porque lá não está igual, quando você vai se decepcionar. Se tiver um tijolo, eu vou ver tudo. Que bobeira. Irmão não é parente. A sua família é você e sua mulher. Esquece o resto. Besteira. Tem que filtrar, gente. Muita abobrinha que se fala por aí. Coisa. Eu voltei lá em Cachoeirinha também, Santa Rita de Sapucaí, lá no onde eu e meu irmão corria de vaca brava lá, mas era tão grande aquele curral, quando eu olhava, hoje tão pequenininho, praticamente, é tão grande. Sabe, não sei se você experimentou assim, parece que vem um burbulhar de lembrança a mente da gente, a gente olha o lugar, né? Então, eu tive o privilégio, né, de ficar muito com o Padre Jonas, viajei bastante com ele, em missão, né, na época, e toda quinta-feira de adoração ele pregava, né, Reinaldo? Era Luzia, rezava, e o Padre Jonas pregava toda quinta-feira. Mas o momento especial mesmo que eu tive com o Padre Jonas foi em outubro de 2019. 2019 foi quando eu falei com a Luzia,
que eu queria que o Padre Jonas rezasse por mim, pelo meu câncer. E eu fui lá, e ele rezou por mim, né? E hoje eu estou curado, né? Graças. Então, essa é a única lembrança, é a melhor lembrança que eu tenho. Eu tenho essa foto de quando eu estive lá, eu, meu filho e tal. Foi muito bom, ele rezou, ele falou para mim, fique tranquilo, se você tiver fé, você vai estar curado. E eu tive fé, graças a Deus. Estou aí. Vão ter que me aguentar mais uns 30 anos aí, eu acho. Muito bom. E o Rinaldo falou já um pouquinho, né? Mas você é de onde, Rinaldo? Eu sou de Pinda. Pindamonhangaba. É São Benedito. São Benedito. São Benedito. E o Braz, da onde é? Como veio parar aqui? Eu sou natural de uma cidade chamada São Gabriel da Palha. Na época era Vila Valério, né? Hoje Vila Valério é município, é interiorzinho do Espírito Santo. Uma vila tinha umas 12 casas assim onde eu nasci. Vale, né? Um vale no meio da roça. E lá no Espírito Santo, eu cheguei na Canção Nova no finalzinho de 98. Então eu vou para esse ano, final agora, faço 27 anos também, graças a Deus. Esse ano eu tenho a graça de uma frase que um dia Nelson falou, e eu tinha um sonho de falar essa frase. Mais da metade da minha vida, hoje eu já passei aqui na Canção Nova. Legal, o sonho de falar essa frase. Era o meu sonho. Eu vi o Nelson falando. Legal. Tem quanto tempo que você fez a metade? Eu falei assim, um dia eu vou falar essa frase, porque eu sempre mudava minhas coisas, eu mudava de cidade, mudava e tal, e a Canção Nova é tudo recorde na minha vida. Tudo mais tempo é na Canção Nova, graças a Deus. E lembrar que eu celebrei o casamento do Braz, batizei a filha dele, Sofia. doutora Sofia, nossa advogada. Respeita a nossa advogada, hein? pensa. É isso aí, né, gente? Que legal, né, gente? Essa experiência de Padre Jonas, que cada um tem, traz no coração essas boas lembranças. Vamos fechar com o refrão da música que nós começamos? Já foi o primeiro bloco, já. Olha que beleza, né? A musicalidade desse pessoal aqui. O Padre Jonas amava esses quatro aqui. O Padre Jonas gostava da boa música, né? Da boa música. Ele gostava muito quando via os acordes cheios, assim. Quando o coração se entristece, clamo a Deus que me consola. Creio Deus me ama e cuidará de mim, não tenho que temer. Sinto em minha vida a brisa mansa de uma paz que é verdadeira. Nos inícios da renovação, havia um grupo evangélico, Cantores por Cristo, que fizeram um trabalho nas igrejas evangélicas. Eles iam de igreja em igreja, de cidade em cidade, ensinando músicas e ensinando a cantar e ensinando a como ministrar a música. O principal era ensinar como ministrar a música, e eles tinham um lema tirado do Salmo 18, versículo 15, que diz: que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Alguém chama, Ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto para o mudo, e o que Ele me diz vem me seguir,
acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. Ele quer uma resposta todo dia de você, irmão. É difícil a caminhada e por isso Ele lhe estende a mão. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim, por mim. Vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. A instrumental, refrão. Manuel de Carvalho, autor dessa música. Essa música, no festival de 83, Eugênio ganhou o primeiro lugar, é o Deus Israel, e o segundo lugar foi Caminhada. Olha o nível das músicas, né? Quando eu mostrei para o Padre Jonas, o Dom Jonas viu, vamos gravar. O Padre Léo amava essa música. Como Não Dá Mais Pra Voltar, virou uma música vocacional, né? A gente canta nas ordenações sacerdotais, né? Músicas que marcaram a história, né? Música de muitos anos atrás. E quando a música é boa, ela permanece, né? Ela fica, não é verdade? E passa ano, e passa geração, e é cantada, né? Então, o tema de hoje é Só o Homem Novo canta o canto novo. E o mundo precisa desse canto. De verdade, o mundo precisa desse canto. E o Padre Jonas tem uma frase linda. Frase do Padre Jonas. A música da Canção Nova deve ser uma expressão. Eu não vou gravar esse gregoriano do povo falando? Vai sim, para o ano que vem. Frase. A música da Canção Nova deve ser uma expressão do canto novo. Um canto que reflete a vida renovada pelo Espírito Santo e não uma canção velha. Olha. O Papa Leão, Papa Leo, como fala na Itália, Papa Leo, ele falou agora muito importante que o músico tem que ter espiritualidade. Ele está falando muito sobre isso. Sapo, a sua esposa não era católica. Resumidamente, por que ela quis voltar para a igreja, vir para a igreja católica? Então, tem toda uma história aí, né, que de quando eu entrei na Canção Nova. Antes de eu entrar na Canção Nova, eu já até acompanhava ela nos cultos dela, né? Eu não participava, eu levava e ia buscá-la, né? Então, e depois que eu entrei na Canção Nova, com a ajuda do nosso Braz Osco, principalmente do Rinaldo, né? O que mais me influenciou a seguir Jesus foi o Rinaldo. Essa, né, foi
Então ele Então, sempre... o Sapo sempre... é filho do Reinaldo, gente. Ele sempre na minha orelha, sempre buzinando na minha orelha as coisas, né? E eu com as minhas dúvidas, né? Às vezes tirava sarro de alguma coisa e tal, mas ele nunca desistiu de mim, né? Então, e depois que eu entrei, que eu me consagrei, a minha mulher firme na igreja dela, e aí comecei a fazer estudo bíblico, ir na missa diária, adoração. Então, a minha esposa notou uma diferença. Eu não notei diferença nenhuma em mim, né? Mas aí ela tinha domingo que ela não ia no culto, ela não ia, né? Aí, hoje você não vai na igreja? Eu falei, não vou. Aí comecei a chegar em casa, depois das nossas quinta-feiras de oração, ela assistia na Canção Nova. Ela não assistia, a minha mulher não assistia nem televisão não assistia. A igreja dela, não sei como é que era, mas parece que eles não assistiam televisão. E eu chegava em casa e estava assistindo a Canção Nova. Na época era o Padre Zé Augusto, sempre pregando, o Padre Léo, o Padre Jonas. E eu nunca perguntei, está assistindo a Canção Nova? Nunca falei nada, nunca. E foram se passando os meses e tal, e depois ela desistiu de ir na igreja. Ela não foi mais na igreja dela. Então, também não perguntei por quê. Eu firme lá, com meu estudo bíblico, com meu terço diário, aquela coisa toda. Aí um dia o João Pedro falou para mim assim, pai, antes disso, toda terça-feira, aí ela falou assim para mim, esposinha, ela me chama de esposinha, né? Esposinha, você pode ficar com o João Pedro que eu preciso sair? Falei, posso, não tem problema. Aí lá para as 5 horas da tarde ela saiu, voltou lá pelas 6h30, também não perguntei, voltou e tal. Aí na outra semana, esposinha, você pode ficar com o João Pedro que eu preciso sair? Eu falei, xiii. Dei uma olhada no espelho assim, então, ué. Falei, ué. O que está acontecendo? Mas ela saiu de novo, voltou, não perguntei também, né? Aí na outra semana, esposinho, hoje eu vou levar o João Pedro. Falei, nossa, graças a Deus. Aí quando eles voltaram, falei, para o João Pedro eu vou perguntar, né? João Pedro era novinho. João Pedro novinho, lá seus 5, 6 anos. Né? João Pedro, na hora que vocês foram? Nós fomos na casa da minha avó fazer lanche. Fazer lanche, a Silvana está indo para a cozinha arrumar o jantar, que lanche é esse, né? Falei, esse moleque está mentindo para mim. Né? Aí na outra semana, a mesma coisa. João Pedro, na hora que vocês foram? Nós fomos não sei aonde, inventava sempre uma história. Falei, tem boi na linha aí. Eu pensei, mas eu quieto, né? Na minha. Aí passaram lá uns 2, 3 meses, o João Pedro falou para mim, pai, preciso te contar um segredo. Eu falei, pode contar. Não, só tem que me levar lá no shopping para me contar. Me chantageou ainda, né? Aí o shopping, não tinha shopping Lorena, era Guará, e nós fomos para Guará, só eu e ele. Aí ele pegou o sorvete dele lá, aquela coisa. Então, filho, João Pedro, não vai contar o segredo para o seu pai? Aí, sabe o que é, pai? É que amanhã a mamãe vai batizar. Eu falei, batizar? Mas como? Ela já batizou, eu até inclusive participei lá. Não, na igreja católica. Ô louco, mas como assim na igreja católica? Então, levantei, derrubei o sorvete, aquela coisa toda. Toda terça-feira que ela saía, ela estava fazendo o processo do batismo dela na igreja católica, né? Então ela fez essa surpresa para mim. E eu lembro que você uma vez perguntou para ela, por que você se tornou católica, já que você nasceu evangélica? Minha mulher era evangélica de verdade, não essas evangélicas que tem aí de meio tigela, não. Era evangélica de verdade. Ela nasceu mesmo. Por que você se tornou católica, já que você nasceu evangélica? Pela mudança de vida do meu marido. Olha só. Ela respondeu para você. Eu lembro, porque eu fiz essa Entendeu? pergunta. Então, eu fiz a pergunta e sabia a resposta. Olha aqui, a música da Canção Nova deve ser uma expressão do canto novo, um canto que reflete a vida renovada pelo Espírito Santo. Então, esse contato com isso que o Papa está falando hoje, mudou a sua vida. Então, essa mudança, ela foi percebendo. Eu não percebi. Você não percebeu. Porque a gente estava na música, tocando, brincando, então a gente não percebeu. Só que a minha vida mudou sem eu perceber. E hoje ela é mais católica que você. Mais do que eu. Justamente. Mais do que eu. Ontem... Manda um abraço para ela aí. Silvana, um abraço, um beijo, te amo. Casaria com você, faria tudo de novo. Ontem nós fomos na missa. E eu estava tocando na missa, só que a ministra não levou a Eucaristia para mim.
Não levou. E aquele negócio tudo acabou, fiquei sem comungar. Ela pegou e falou para mim assim, então, você tem que comungar porque a comunhão é o nosso alimento. Ela falou para mim. Não, uma mulher que nasceu evangélica. Para você ver como que Deus... Aliás, eu sempre falo, já falei para o Rinaldo, já falei para o Braz, nós somos bons, nós. Deus é espetacular. Muito Eu amo bom. das frases, né? O Sapão é muito bonito isso, você vê uma frase para o Jonas e depois vê o exemplo da frase, né? Pelo testemunho, respeitando o tempo da pessoa, né? Não tem o mal em ser evangélico, não, mas quando o casal caminha junto é muito melhor, né? Então hoje a convicção que a Silvana tem hoje, pelo testemunho do marido, isso é muito importante, né, bem? Muito importante. Do testemunho em casa também, não? Dá, graças a Deus. Quando Dá eu vou- sim. Principalmente quando você vai na cozinha. Eu sabia que Aí ia é falar isso. ótimo. Na cozinha você Mas explora. bem, eu queria saber. O Rinaldo, você está com o Padre Jonas há tanto tempo, né? Você começou assim, como você falou. Do baixão. Tem muita história, meu Deus do céu. Mas tem assim algum fato do padre que você possa contar para nós que foi assim uma coisa importante na sua vida? Porque você está assim desde que você falou do Ministério de Música, né? Quando começaram aqueles grandes encontros dentro da Canção Nova, o Rincão, né? Desde aquele tempo, né? Você já estava. O Tchuauau lá, que tinha o Tchuauau, como é que era? Banda Carisma. Banda Carisma. Era Então. o Padreco. O Tchuauau, ele cantava em inglês, né? Fazia tradução, tudo. Um fato que me marcou muito, né? O Padre Jonas era muito acolhedor, né? Com o sorriso e acompanhado do abraço, né? Então, no início, ali em 92 para 93, quando começou a banda, Canção Nova ainda, banda, né? E a gente viajava bastante, tocava bastante, saía para encontros com o padre. Reinflamas o carisma de Deus que há em ti, né? Ele pregou muito isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então a gente fez a cruzada, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Viajava toda semana com o padre. No meio da semana, né? Eu lembro disso. Mas um fato que me marcou bastante foi depois do término da banda Canção Nova, né? E que daí o padre teve a inspiração de ser Ministério de Música Canção Nova. Então ele dispensou nós todos, né, para recomeçar, né? E depois de 10 meses mais ou menos, eu recebi uma ligação. Era solteiro ainda, estava na casa da minha mãe, e a Cris, na época da comunidade, ela era secretária do Eto. Então ela me ligou, ela falou assim: o seu Eto quer conversar com você. Você pode vir aqui hoje à tarde? Eu falei: sim, posso. Aí eu vim lá de Pinda, estava tendo a quinta de adoração. Antes da missa, o Eto me atendeu e me chamou para voltar para o ministério, né? Algumas pessoas voltaram, né? E aí eu fiquei surpreso, aceitei. Ele falou assim: vamos lá agora que eu quero dar essa notícia para o Padre Jonas. Aí eu lembro que aquele palco antigo de madeira, né? Aquele palco antigo de madeira, estava para começar a missa. Aí o Eto veio, até literalmente me segurou pela mão, me puxou assim. Ele falou assim, o padre estava subindo, já estava no canto de entrada, eu não toquei, né? Aí estava no canto de entrada dele, falou assim: ei, padre, olha aqui, olha, tá de volta com a gente. Ele estava subindo, ele desceu os degraus que já tinha subido, ele me abraçou, ele falou assim: bem-vindo, meu filho, você é um escolhido por Deus, vamos retomar juntos. Olha. Isso eu nunca esqueço, fico arrepiado de lembrar. E ali, a partir daquele momento, que não era mais banda Canção Nova, era o Ministério de Música Canção Nova, o meu ministério e a minha musicalidade mudou muito, deu muitos frutos. Eu acho que eu comecei a entender o meu chamado na música de uma forma diferente. Gente, vamos para o intervalo agora e voltamos já. Já? 28 de dezembro, quase final do ano já. Fazer um balanço, fazendo as contas, né? Como é que foi o ano e pensando no ano que vai se aproximando. Mas com muita fé em Deus. Voltamos já. Meus irmãos, músicos, meus filhos, caminhem nessa fé. Caminhem como se visse o invisível em tudo. Para o seu ministério desempenhado, para os seus companheiros de ministério, para a aquisição de aparelhagem de que você precisa, para o bom êxito do seu ministério exercido na igreja, na liturgia, num show. Acredite de antemão, acredite no invisível.
E claro, acreditando no invisível, reze, e aí as maravilhas acontecem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus não quer nos condenar, quer de nós uma decisão para o nosso bem, para nos salvar. Pergunta hoje então: a quem você quer servir? 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 Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O pecado quer nos dominar e Deus quer nos santificar. É preciso decidir, ser de Deus, não me enganar. A quem você quer servir? 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 E minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que lindo! Muito bom! Essa música, ela faz a transição do LP pro CD, né? É. O CD Eu e Minha Casa, eu não fui 90? 93. 93. Eu peguei, se pegar a transição do cassete pro Haddad, lembra do Haddad? Meu Deus, o Haddad. E do Haddad pro CD. E faltava esse CD, LP era muito bom. Tinha Eu e Minha Casa, tinha Quero Te Dar a Paz, né? Tinha o do Paulão, que ele mostrou. Pão da vida és tu, Jesus. E o boy faz. Que é um clássico, né? Cantemos ao Senhor do Senhor, cantemos. É um canto eucarístico. Então, essa música hoje canta na comunhão, né? Hoje, diácono Paulão, sua bênção, meu diácono, santo homem, né? Então, mas faltava, ficou muito lentão o LP. Aí eu fui para a capela, peguei uma palestra do Padre Jonas, na capelinha da Casa de Maria. Passei a manhã lá e compus, ouvindo e parafraseando as frases. No fundo, as frases, quase todas do Padre Jonas, só botei na métrica. Mas era lento. Eu falei, não, mas tem que virar um country. E o Padre Jonas amava, né? Tinha música, o Padre Jonas nunca errava. É essa, não dava para voltar, nunca vi ele errar, não dava para voltar. As outras, como eu falei, a dele, nossa senhora. Deu até uma vez que o Betão é irmão do Eugênio Jorge. O Betão, gente, tinha cada frase. O Betão, ele no final ele virou judeu, depois voltou, né? Ele tinha umas frases assim, um versículo. Senhor, a messe é grande
e os operários são poucos. Senhor, diminui a messe. Essa é a lógica. A lógica dele. Dai pão a quem tem fome e manteiga a quem tem pão. Ai, meu Deus Betão. do céu. Então, o Betão é uma figuraça. Eu estou falando isso mesmo? Ai, meu Deus. Estava falando isso, não sei. cara, que eu vou fazer um raciocínio. Não, porque então, o Betão nesse tempo, então, essa transição, então uma música mais rápida. Aí virou, Isso. Você estava falando do LP, né? aí saiu o LP e o CD. Né? Pô, nossa, medo CD, né, tal, na época. Né? Mas, Braz, a sua experiência com o Padre Jonas, quando você bateu o seu zoinho verde, um zoinho verde, como é que foi a sua experiência? Uma coisa que te marca a sua vida para sempre. Quando eu cheguei na Canção Nova, né, assim, eu não entendia nada, porque eu era um católico, assim, Raimundo, né? Pé na igreja, outro pé no mundo. Tem até a canção que eu confuso, assim. E eu sofria muito o Ministério de Música, porque eu tinha uma banda de baile e eu tocava em barzinhos, e eu cantava. E aí, naquele primeiro ano, veio uma mulher que nunca mais voltou, chamava Marta Reis. Eu nunca esqueço essa mulher. Marta Reis mexicana? Eu nunca esqueço ela. Hispana, né? Eu estava recém-chegado, então eu não lembro. Ela vinha nos cenáculos. Ela falou assim que... Grande cantora. Que ela era cantora e ela ficou, acho que foi 14 anos sem cantar, Deus formando ela. Ela contou a história de Paulo, né? Que Paulo ficava na casa de Silas e Áquila, né? Para aprender, fazer tal. E quando eu vim para cá, eu era cantor de baile. Eu cantava em uma banda de baile. E eu tocava um instrumento, assim, algumas coisas, só para encher cenário. Só um parênteses, um pouco, conhecer um pouco. Quando você veio no nosso programa, foi muito bom. Até a história do Braz, da Renata, está no nosso livro, né? Você chegou até ir para a rua. Né? Sim, sim. Morava na rua. O meu pai morreu, eu tinha 10 anos, e na roça, né? Então, assim, eu tenho 11 irmãos ao todo, nós somos em 11 lá em casa. E aí um foi dado para um, para outro, e quando eu fui incumbido de ficar com uma irmã minha, com meu cunhado, eu não me entendi muito bem, ele me deu uma salva, eu falei, não, nasci para apanhar de... E eu fui para a rua, eu saí de casa. Morar na rua mesmo? Na primeira semana, eu nunca fui malandro, né? A primeira semana eu tive um problema de saúde e eu conheci um médico, e lá no hospital a gente teve uma pequena briga lá e eu meio para frente, né? Eu fui coadotado por esse médico, Dr. Lofego, um homem que eu respeito muito, meu mentor, um pai para mim, um homem muito cristão, sem saber, o maior homem cristão católico que eu conheci antes da minha vinda. E esse cara me ensinou muito. Então, desde os 13 anos, eu não entendo até hoje. Assim, aos 13 anos eu já morava no meu quartinho, levava uma vida de homem adulto, né? Fecha parênteses. Aí chega aqui na Canção Nova. Cheguei aqui, então, aí aos 13 eu comecei a tocar na noite, num bar que esse Dr. Lofego tinha. Eu trabalhava no hospital de office boy e à noite eu era comim ajudante de garçom. Eu lavava, recolhia as coisas na mesa e tal, e tudo escondido para não dar problema menor, né? E tinha música nesse bar, a Gruta, o nome desse bar, chama lá em Linhares. E então ali eu comecei minhas experiências com música. Eu vi que tocar era melhor que ser garçom. Então, ganhava comida, suco, essas coisas, era mais legal, né? Então, eu virei músico. Aos 14 anos, eu comecei a virar músico profissional. Comecei a fazer barzinho e baile e ganhar dinheiro com isso. Sempre trabalhando juntos, né? E quando, nessa época de 14 até os 28, aí eu descobri que eu poderia viver de música. Né? Dificilmente, mas vivia de música. Então, eu tinha meus trabalhos paralelos e sempre tocava na noite. Barzinho e baile. Tive uma banda de country, eu amava country. Eu cheguei aqui... Então foram 14 anos tocando a música secular, e aí quando eu cheguei aqui, só que eu era cantor, né? Eu era o vocalista da banda e dono da banda, acho que eu era o dono, né? Então, quando eu cheguei aqui, tive que desaprender. Então eu tocava sax só porque eu sou muito hiperativo, tem que ficar com uma coisa na mão sempre. Então, como eu sofri, o Reinaldo sabe disso, como eu sofri, porque eu não sei nada de música, assim, música teórica, nada é nada mesmo. Eu tenho que perguntar o tom, se me dá o tom eu toco, né? O que? Sei lá, qualquer instrumento. Tem uma história boa do tom, né? Ele tá rindo, já sei até que ele tá rindo, tá? E aí eu fiquei esses quase 14 anos também, sempre fazia um back vocal ali atrás, mas nunca. E o Dunga, o Rinaldo sempre sabia disso. Agora ele estava fazendo uns back vocals, você tem que cantar. Não, Deus vai mostrar a hora. Essa mulher um dia falou, a Marta Reis, lembra assim, o dia que Deus achar que você está pronto,
Ele vai dar a oportunidade. E às vezes a oportunidade ela vem em doses homeopáticas, vem devagar. Aí eu fui fazer uns back vocal com o Dunga, o Rinaldo, a gente fazia uns back, o Dunga foi me lançando. E hoje eu não sei se eu sou cantor, se eu sou saxofonista, gaitista, flautista, se eu toco chofar, então eu sempre estou fazendo essas coisas, né? E a minha maior experiência, como você perguntou com o Padre Jonas, foi que eu falei isso para ele. Eu falei assim, padre, eu me sinto tão humilhado no Ministério de Música, porque de onde eu vim, eu era, entre aspas, eu era o dono, né? Então fazia, era baile, tudo certinho. Então, eu não sei, e os caras, eles sabem que eu vivia, eles sabem. Até hoje que eu vi, aí o Padre Jonas, um dia eu estava querendo ir embora, que eu não aguentava mais. E no retiro mensal que a gente faz, eu fui para Lavrinhas rezar, eu tinha assistido São Francisco, e eu falei assim, se Deus não falar comigo hoje, eu vou embora que eu não preciso disso. Eu só brigava, eu chorava, né? Aí eu estava no meio da mata, lá em Lavrinhas, eu levei essa gaita, fazia um sonzinho. Fazia um sonzinho assim, de repente eu escutei, veio uns passos e um barulho. É você, meu filho? O Padre Jonas estava fazendo um retiro também. Eu gostava do nome da mata. Aí eu falei assim, eu vi uma gaitinha, eu lembrei de você, eu pensei que eu estava escutando os anjos. Assim, aí chegou, aí eu contei essa história, no meio da mata, só eu e ele. Foi o motivo, a coisa mais linda que eu vivi com o Padre Jonas, um encontro assim, né? E nunca falei isso, né? Assim, primeira vez que estou falando isso. Primeira vez. Eu falei assim, padre, eu estou querendo ir embora, porque eu não sei tocar, eu cantava baile, essas coisas, eu não estou aguentando mais, não. Aí ele falou assim, meu filho, na grandeza da sua pequenez, você vai fazer muito para Jesus. Na grandeza da sua pequenez, Deus te fará um grande ministro. Te tornará um grande ministério. Continue fazendo do jeito que Deus te permitiu na noite, porque vai ser o novo na sua vida, porque você fazia e não sabia como fazia. Hoje você faz pelo Espírito. Por isso que depois daquele dia eu nunca fiz questão. Continuo sofrendo, mas eu ofereço a Deus. É a primeira vez que eu falo isso aberto. Primeira vez, lembrei disso agora. Que legal isso, né? Cada um tem essa experiência com o Padre Jonas e que marca o resto da vida, né? É verdade. Vamos completar com o nosso Christian também. E aí, Christian? Quando se fala de Padre Jonas, fala Padre Jonas, mas qual é? Você já falou um pouco daquele dia que você mostrou o Padre Léo, e ele chorou. Interessante, né? Porque eu fiquei olhando para o padre, porque eu conheço o padre, achei que ele queria chorar, e ele aguentou firme, todo mundo chorando, o Héctor na frente, debulhando, né? Todo mundo chorando. Foi quando, falando da música Não Dá Mais Pra Voltar, quando o Padre Léo entrou cantando no DVD, foi um choro assim, coletivo, todo emocionado, e ele aguentou, foi até o final, né? Foi. Firme, e no final ainda ela falou me espere no céu, Padre Léo. Hoje estão lá, né? Uma experiência que, na verdade, foi agora no acampamento de músicos, né? A gente estava tendo um workshop e no começo do mês de novembro nós vivemos uma situação de um assalto voltando de São Paulo. Estava eu, o Rinaldo, o Diego e o Bruno. E nós tivemos um grande livramento, né, do carro não ter capotado, né, que colocaram uma pedra. E depois, quando paramos, fomos assaltados e, né, levaram só bens materiais, né. E no workshop, no momento que estava tendo um momento de oração, assim, com os músicos, a gente falando sobre ministração, né. E das pessoas que estava rezando, que estava lá, né, rezando conosco, também estava participando do workshop. Depois ele falou, olha, eu queria falar aqui durante a oração. E eu falei sobre esse episódio do assalto, né. E ele falou, eu via uma mão masculina sobre vocês. Aí eu, né, pensei, Deus, né. Aí ele falou, era uma mão idosa e um braço que tinha como se fosse um terno. Então, eu não tenho dúvidas que o Padre Jonas ainda continua nos proporcionando essas experiências, né? Ele sabe do nosso ministério, quanto custa, né? E não tenho dúvidas que ele também esteve ali conosco intercedendo, né?
E nesse momento, então, a experiência mais recente, mais forte que eu tive com o Padre Jonas foi esse livramento também do acidente. Gente, É isso aí, minha mesmo. gente. Que benção, né? Ele deve olhar para vocês e ficar muito feliz lá no céu, olhando que vocês continuam, né, que vocês são perseverantes, porque quantos anos, né, poderiam ter caminhado para outros lugares, fazer outras coisas, mas Deus, lá no céu, o Padre Jonas está olhando para vocês e cuidando de verdade. Ouço teu silêncio, meu Senhor, para distinguir só tua voz. Busco meu cantinho sem ninguém, para só contigo eu ficar. Eu te busquei no barulho, só encontrei solidão. Eu quis me encher de prazeres e mais vazio fiquei, meu Senhor. Mas hoje